Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós faremos uma revisão sobre o conteúdo para a prova bimestral e é claro que essa revisão eu vou tentar fazer um vídeo mais curto, colocando os pontos principais, recomendando alguns pontos que vocês deverão estudar, outros pontos que não precisam. E durante a manhã nós faremos então vocês vão assistir essa videoaula de revisão. Depois nós teremos a nossa sala virtual. Na sala virtual eu vou resolver com vocês, a gente vai treinar resolvendo alguns exercícios de revisão também de toda a matéria. Pegarei alguns principais. E na aula complementar à tarde vocês farão exercícios pelo Google Form. Eu selecionei 10 exercícios pelo Google Form. Vocês farão esses exercícios como treinamento para a prova. Então vai ser uma espécie de simulado para a prova e preparação da prova. Então, eu vou começar com vocês aqui falando sobre o primeiro conteúdo da prova, que seria espelhos planos. Nós não veremos leis da reflexão, porque a parte de leis da reflexão já foi conteúdo do trabalho, mas eu recomendo que antes de começar a estudar essa parte de espelhos planos, relembrar um pouquinho das leis da reflexão, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão e outros pontos a mais. Primeiramente, nós temos o espelho plano. Primeiramente, o que eu recomendo você estudar são as características das imagens formadas em espelho plano. Nós temos aqui uma imagem no espelho plano de um objeto. Essa imagem possui o mesmo tamanho que o objeto. A posição da imagem formada ela se forma, entre aspas, atrás do espelho, né? Ou seja, se esse objeto estiver a 1 metro do espelho, a imagem vai estar também a 1 metro do espelho. Então, por isso que você vai ter a imagem com o mesmo tamanho. Sempre vai ser assim espelhos planos? Sempre vai ser assim. A orientação sempre vai ser a orientação direita, né? Você vai ter uma imagem, um objeto em pé aqui, você vai ter também uma imagem em pé. E a natureza que é virtual. Por que essa imagem é virtual? Porque ela é aparentemente formada atrás do espelho, ela é formada por prolongamento de raios provenientes do objeto. E também um ponto importante é que uma imagem virtual é toda aquela que não pode ser projetada. Não esqueçam disso, pessoal. Uma coisa que eu não coloquei aqui nos slides, mas é importante também comentar, que a imagem ela é direita e ela é revertida ou enantiomorfa. O que é uma imagem enantiomorfa? Por exemplo, se você fica em frente ao espelho e levanta o braço direito, vai aparecer o seu reflexo, a tua imagem levantando a reversão ao braço esquerdo levantando. Então, nós temos essa característica principal dos espelhos planos. O que também eu recomendo que vocês estudem espelhos planos? O deslocamento dos espelhos planos. Nós vimos lá toda aquela parte que, quando nós temos lá o deslocamento de uma imagem e o deslocamento do espelho, vamos dizer, se o espelho deslocar 50 centímetros, a imagem vai se deslocar 1 metro. Se o espelho se desloca 30 centímetros, a imagem vai se deslocar 60. Então, o deslocamento da imagem é sempre o dobro. Consequentemente, a velocidade também é o dobro. Então, quando você tem um espelho se afastando ou se aproximando de um objeto, ou um objeto se afastando ou se aproximando do espelho com uma determinada velocidade VE, que a gente vai chamar aqui, a velocidade da imagem, tanto se afastando como se aproximando, só vai inverter o sinal. Você vai ter a velocidade como sendo o dobro da velocidade do espelho ou da velocidade do objeto. Não esquecer disso. Ou seja, quando você tem uma velocidade, o espelho com uma velocidade de 20 metros por segundo, a imagem nesse formato de espelho vai estar com uma velocidade de 40 metros por segundo. Também é outro ponto muito importante. O que vocês também devem saber que é extremamente importante aqui para a matéria? É a parte de associação de espelhos planos. Quando você tem 2 espelhos planos associados, unidos num certo ponto central, o que vai acontecer? Você tem o número de imagens formadas dentro desses 2 espelhos, vai depender do quê? Vai ter relação com o ângulo entre os espelhos. Não esquecer que a fórmula dada é o número de imagens formadas no espelho, não conta o objeto. Então você pode contar quantas imagens são formadas. Se esse número aqui for um valor inteiro, é porque você vai ver números inteiros de imagens, você não vai ver pedaço de imagem no espelho, não vai cortar nenhuma imagem. Esse número de imagens, para calcular esse número de imagens que vocês vão treinar também nos exercícios, vocês vão pegar 360 dividido pelo ângulo entre
entre os espelhos. Então, o que acontece? Quanto maior o ângulo, menor o número de imagens, é inversamente proporcional. Não esquecer de pegar esse termo aqui e subtrair por 1. E também outro ponto importante é que nós vamos colocar valores de ângulos aqui em graus. Então, não esquecer disso. Então, a aplicação direta da fórmula. Essa fórmula é útil tanto para calcular o número de imagens formadas no espelho, nos dois espelhos, ou o ângulo, né? Tanto faz. Outro ponto importante aqui, de espelhos esféricos. O que tem que saber de importante em espelhos esféricos? Saber diferenciar um espelho côncavo de um espelho convexo. O espelho côncavo, você vai ter a parte refletora para dentro do espelho. Lembrando que o espelho esférico você corta uma calota de esfera, quando a parte interna é refletora, por exemplo, esse espelho aqui é chamado de espelho côncavo. E quando a parte externa é refletora, é o espelho convexo. Não esquecer também dessa parte de espelhos esféricos, que num espelho convexo você vai ter sempre a formação de imagens menores e virtuais e direitas. Aqui no espelho côncavo a gente tem todos aqueles conjuntos de imagens formadas que nós vamos ver daqui a pouco. Espelhos esféricos, outro ponto importante também, as características do espelho esférico, características físicas. As principais que vocês devem saber e memorizar seriam o vértice, o eixo principal. O eixo principal é um eixo imaginário que vai cortar até o centro do espelho, vai cruzar com o espelho, passando pelo centro do espelho, né? Tanto qualquer um dos espelhos esféricos. O vértice é a superfície do espelho. O centro de curvatura vai ser o ponto central da esfera que originou esse espelho. O foco vai ser a metade da distância do centro de curvatura até o vértice, ou seja, o raio de curvatura. Não esquecer que o raio de curvatura é o raio do espelho. Então o foco vai ser a metade desse raio. Esse foco aqui vai ter a distância entre o foco e o vértice, vai ser chamada de distância focal. É onde nós temos o encontro de raios e de feixes. Outro ponto importante, então, também, eu não vou passar com detalhe cada uma delas, mas as imagens formadas em espelho esférico. No espelho convexo, nós vamos ter a formação apenas de um tipo de imagem. A imagem vai ser, se você colocar em frente de um espelho, que é um espelho de farmácia, tudo que ele amplia o campo de visão, né? A imagem vai ser sempre menor, reduzida, menor, virtual, né? Formada atrás do espelho, né? Por prolongamento de raios, e direita. Tá? Sempre vai ser assim. Não esquecer de todas aquelas 4 propriedades. Todo o raio que passa paralelamente ao eixo principal, o prolongamento nesse caso passa pelo foco. Todo o raio que passa pelo vértice reflete no vértice com o mesmo ângulo de incidência. Não esquecer daquelas propriedades. Aí nós temos a imagem formada no espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice. Aí você vai ter uma imagem maior, virtual e direita, que seria aquela imagem formada num objeto muito próximo do espelho côncavo, né? Do espelho de maquiagem. Aí nós temos a imagem em cima do foco, ela vai ser imprópria, não há formação de imagem. O objeto em cima do foco vai ter imagem imprópria. O objeto entre o foco e o centro de curvatura vai ser uma imagem maior, invertida e ampliada, né? Essa utilização é para telescópios. Segundo o espelho côncavo, quando a imagem é sobre o centro de curvatura, você vai ter uma imagem igual, né? Mesmo tamanho, sem ampliação, real, né? Formando do lado pode ser projetada e invertida. E um objeto muito distante do centro de curvatura, muito distante do espelho, você vai ter uma imagem real reduzida e invertida. Intensificação luminosa, um exemplo. Aí não esquecer também de estudar as análises das imagens formadas em espelhos esféricos. Por exemplo, aqui tem uma formação, tem um objeto no espelho esférico, em frente a um espelho esférico, poderia ser côncavo ou convexo. Você tem a formação de uma imagem, nesse caso a imagem ficou invertida e real e reduzida. O que nós temos que saber de pontos importantes aqui, distâncias importantes, além daquelas que a gente já viu no próprio espelho? Nós temos aqui a equação dos pontos conjugados, por exemplo. Nós temos uma relação entre foco e distância entre o objeto e o espelho e a imagem e o espelho. Então nós temos essa relação. 1 sobre o foco, que seria essa distância focal aqui, o F até o V, você vai ter aqui 1 sobre o foco, é igual à mesma relação de 1 sobre a distância do objeto
distância do objeto até o espelho, e a distância e o P' seria a distância da imagem até o espelho. Não esquecer dessa relação. Por que é importante essa relação? Que eu vou cobrar na prova. Uma forma mais simples, não daquelas da apostila, mas eu posso dar o valor do foco, dar o valor da distância do objeto até o espelho e pedir para vocês calcularem a distância da imagem até o espelho. Eu vou dar até um exercício na sala virtual, por isso não falta, eu vou dar um exercício parecido aí com esse. Também nós podemos relacionar também a ampliação da imagem. Eu não vou cobrar aumento linear de imagem na prova, mas é bom estudar, caso tenha cair em vestibular, que existe a ampliação da imagem dada pela razão do tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Se você tiver uma ampliação menor que 1 no sentido positivo, pode ser positivamente falando, você vai ter uma imagem reduzida. Se você tiver uma imagem maior que 1, no sentido positivo, ela vai ser uma imagem ampliada. E se a imagem for igual a 1, o tamanho do objeto é o mesmo tamanho que a imagem. Então a gente pode fazer essa relação também. Não esquecer também de estudar mais a fundo essa parte aqui. Principalmente a anterior, né, que vai ser cobrado na prova. O que nós temos também aqui? Repetir o slide. Repetir várias vezes. Então, o que nós temos agora? O próximo conteúdo que vai ser cobrado na prova é principalmente leis da refração. Eu vou cobrar mais a refração, índice de refração. Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas eu vou resolver um exercício sobre refração. O índice de refração, a lei da refração agora está relacionada à mudança de meio, consequentemente a mudança da velocidade da luz, quando o objeto passa do meio, por exemplo, de ar para água. Nós temos essa grandeza física chamada de índice de refração, e o índice de refração está relacionado com a velocidade ou a mudança de velocidade, ou a razão entre a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Então, no ar e no vácuo, o índice de refração é 1. E quando a luz atravessa esse meio, por exemplo, água, vidro, ela vai ficar acima de 1 o índice de refração, ou seja, a velocidade vai reduzir, porque o índice de refração vai depender da velocidade da luz dividido pela velocidade do meio. A velocidade do meio vai ser sempre menor que a velocidade da luz. Por isso que seu valor índice de refração vai ser maior que 1, se não for o vácuo ou aproximadamente o ar. Então nós temos essa relação. Aplicações, nós temos a lei da refração usada em lentes, né, que nós vamos ver na sequência. Por exemplo, imagens formadas em 2 meios aqui, né? Objetos sendo observados em 2 meios, fibras óticas e assim por diante. O que eu vou cobrar aqui dessa parte de leis da refração? As duas leis da refração, propriamente ditas. Não esquecer que a primeira lei da refração é a seguinte relação lá, né? Que você tem o raio incidente, esse raio incidente vai passar de um meio 1 para um meio 2. Esse aqui vai ser o raio refratado, não esquecer, quando ele passa para outro meio. Nós temos o I, que vai ser o ângulo de incidência em relação à normal, né? A normal forma 90 graus com a interface. E esse R vai ser o ângulo de refração. Não esquecer que na refração o ângulo de incidência vai ser diferente do ângulo de refração. Aqui não vai ser igual à reflexão, que os ângulos eram iguais. Aí o que nós temos? Tanto o raio incidente quanto o raio refratado e a normal, eles pertencem ao mesmo plano, ou seja, o plano da tela que vocês estão enxergando nesse momento. Então, eles são coplanares. Essa é a primeira lei da refração. A segunda lei da refração é quantitativa. O que nós temos? Nós temos a seguinte relação aqui. Nós podemos relacionar o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a o índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Então, essa lei, chamada de lei de Snell, segunda lei da refração, ela é aplicada, por exemplo, quando nós conhecemos, vamos dizer, o ângulo de incidência, de refração, conhecemos o índice do meio 1, e nós, a partir dessa lei, podemos calcular o índice de refração do meio 2. Vou fazer um tipo desse exercício também na revisão. Não esquecer que a relação aqui, os ângulos aqui, vocês vão colocar em graus. Tá? Tirar o seno, né? Nós temos já o seno lá dos ângulos conhecidos, 30, 45 e 60, né? Que é meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. É muito útil também guardar esses valores. Nós temos também a parte da reflexão total da luz aqui. Eu recomendo que vocês estudem como que forma a reflexão total da luz. Então você vai ter
A reflexão total da luz vai formar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, a reflexão total da luz vai ser quando o raio incidente está no meio mais refringente, por exemplo, está no vidro, o raio incidente, e o ar seria o raio refratado, pode ser vidro, pode ser água, pode ser, então, não esquecer disso, para acontecer essa reflexão total da luz, é quando você tem o meio 1 aqui, ele tem um índice de refração maior que o meio 2, senão não ocorre reflexão total. Então isso aqui vai ocorrer dentro de uma fibra ótica, e aí a gente tem o chamado ângulo limite, que a gente pode calcular qual ângulo que os raios de luz não atravessam de um meio para o outro, ele passa a refletir dentro do próprio meio, dentro do meio 1. Ou seja, a aplicação é a fibra ótica. Aqui que a luz vai ficar refletindo dentro desse meio e não vai sair da fibra ótica, a luz não vai escapar, porque existe esse ângulo limite aqui. Então aqui é uma aplicação. Essa parte que eu não vou cobrar da formação de imagem, de refração, das distâncias aqui. Recomendo que vocês estudem também, né? Que você vai ter lá, não vou cobrar na prova, mas recomendo que vocês estudem para o vestibular. Você vai ter uma imagem, você vai ter um objeto no fundo de uma piscina, por exemplo, não da água. E você lá de fora da piscina, o que vai acontecer? Você não vai enxergar o objeto na posição que ele realmente está. Você vai enxergar a imagem desse objeto numa posição deslocada, ou seja, mais próxima à superfície. Por que isso ocorre? Porque devido à diferença de índice de refração entre a água e o ar, vai ocorrer um desvio do feixe de luz. Então esse feixe de luz vai chegar até o teu olho, dando aquela impressão que o objeto está localizado mais acima, ou seja, você está vendo uma imagem virtual desse objeto. Por isso que você vai ter essa relação aqui. Você vai ter uma relação entre a altura da imagem, né, ou a altura aparente, a altura real, né, ou a altura do objeto, e vezes a razão entre o índice de refração da água que você está enxergando e do índice dividido pelo índice de refração que você está, que é o ar. Então nós podemos também fazer essa relação. E para finalizar aqui, pessoal, a parte de lentes esféricas. É importante estudar de lentes esféricas. Fazer, como eu falei na aula da semana passada, fazer sempre um paralelo com espelhos, fazer analogias. Assim como nos espelhos esféricos nós temos espelho convexo e espelho côncavo, aqui nós temos a lente convergente e a lente divergente. Nós podemos fazer uma analogia da lente convergente com a lente convergente com o espelho côncavo e a lente divergente com o espelho convexo. Nós vamos ver que a formação da imagem vai ser semelhante. É claro que aqui nós temos que imaginar que a luz vai atravessar o meio da lente e vai sofrer um desvio. Então vai ser de acordo com o fenômeno da refração da luz. As lentes esféricas, então, nós vamos estudar aqui, vai ser a convergente e divergente. Quando nós temos, a lente vai ser convergente quando o índice de refração da lente é maior que o meio que está em volta, que essa lente está inserida, por exemplo, que pode ser ar e a lente pode ser vidro. E o que vai acontecer quando uma lente é convergente ou de bordas finas, aqui com índice de refração maior que o ar? Esses feixes eles vão atravessar a lente e vão se encontrar no foco da lente, do outro lado. E aí nós temos o foco 1 e o foco 2, foco do objeto e foco da imagem. E a lente divergente vai acontecer o processo inverso. Os raios vão atravessar essa lente aqui, de bordas espessas, e vão se espalhar, vão divergir. Por isso que nós temos essas duas situações. Aqui tem um exemplo de imagens de raios de luz espalhando aqui quando atravessa pelas lentes. A lente divergente também vai ter a formação de imagens. Não esquecer que a imagem de uma lente divergente, quando você tem uma lente divergente aqui, você vai ter sempre uma imagem virtual reduzida e direita, a mesma característica de imagem do espelho convexo, que nós vimos lá atrás. Só que não esquecer que o espelho, a imagem virtual de uma lente, ela vai formar do mesmo lado que o objeto, diferente do espelho, que ela vai formar atrás do espelho. Ou seja, essa imagem aqui ela não pode ser projetada, ela só vai poder ser projetada quando ela atravessa a lente. Então, na lente divergente, a gente nunca vai poder projetar uma imagem. Nunca vai poder projetar uma imagem. Essa imagem vai ser sempre reduzida e direita. Aí as aplicações, os óculos divergentes, que podem corrigir um uso numa lise de visão. E nós temos o olho mágico, né, que nós vamos enxergar uma imagem menor dos objetos aqui. E ampliar o campo de visão também. Nós temos na lente convergente os mesmos comportamentos semelhantes ao espelho. Por exemplo,
Quando o objeto está entre o foco e o centro óptico, agora não é mais vértice, o centro óptico da lente é o ponto central da lente, você vai ter o quê? Você vai ter uma imagem virtual, ampliada e direita. É virtual porque ele está do mesmo lado do objeto. Ele não consegue projetar essa imagem, tá? No anteparo. A aplicação desse caso lente convergente em óculos, a lupa, né? Quando a gente aponta a lupa lá para um texto do livro, o que vai acontecer? Nós vamos enxergar imagens maiores, ampliadas, mas elas são virtuais, tá? Não podem ser projetadas. O objeto real posicionado no foco, o que vai acontecer? Assim como no espelho, quando o objeto está no foco, na imagem, o objeto está sobre o foco, tanto no espelho como na lente, e não forma imagem. Ou seja, os feixes de luz vão se espalhar, não vão se encontrar. Lembrando que as imagens são formadas, tanto no espelho como na lente, elas são formadas a partir do cruzamento de 2 ou mais feixes, né? Por exemplo, nesse caso aqui, quando o objeto está entre o ente principal, que agora é 2 vezes, o ente principal é o valor de 2 vezes o foco, que é o equivalente ao análogo ao centro de curvatura do espelho. Nós temos aqui o objeto entre o foco e o ente principal do lado do objeto. O que vai acontecer? Todo raio que passa paralelamente ao eixo principal, ele atravessa o foco da imagem. Lembrando que tem 2 focos e 2 entes principais na lente. Todo raio que passa no centro óptico, ele vai continuar atravessando, seguindo um caminho reto. A imagem nesse caso aqui vai ser real, porque ela pode ser projetada, ela está do outro lado da lente, do outro lado do objeto. Ela é ampliada e invertida. Aqui nesse caso, uma aplicação para esse caso aqui seria um projetor de slide, data show. E aqui você vai ter o quê? Quando o objeto está em cima do ente principal, assim como quando o objeto está em cima do centro de curvatura do espelho, quando o objeto está em cima do ente principal da lente, vai acontecer que a imagem vai ser real, reduzida e invertida, assim como lá no espelho. Então aqui uma aplicação para esse tipo de imagens formada em lentes. Lembrando que o objeto está entre o foco e o ente principal ou sobre o ente principal. E o terceiro e último caso aqui, não o terceiro, o quinto e último caso, nós temos quando o objeto está além, muito distante da lente. Então, você tem um objeto, pode ser até localizado no infinito, por exemplo, uma estrela. Você vai ter o quê? Você vai ter uma imagem além do ente principal, o objeto, desculpa. Esse objeto, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal passa pelo foco, passa pelo centro óptico, aqui também é o raio. Então você vai ter uma formação de uma imagem real, que pode ser projetada, reduzida e invertida. Então nós temos aí uma situação, a última situação aqui de lentes. Uma aplicação é máquinas fotográficas. Você tem um objeto, esse objeto está distante da lente, você vai ter a formação de uma imagem invertida, ou seja, num filme ou num sensor aqui na máquina fotográfica. Outro exemplo também é o nosso cristalino, né, que é uma lente convergente localizada numa parte do nosso olho, que também vai formar imagens na nossa retina, que vai ser invertida, menor e real. Claro que o cérebro vai corrigir nessa imagem normal, né, no formato direito. Não esquecer também que, assim como em espelhos nós temos a formação de imagens em lentes esféricas, é bom também fazer uma analogia, tem uns esqueminhas aqui que a gente vai precisar na próxima aula, mas o que nós temos que saber aqui, que a equação dos pontos conjugados, nós temos relação entre foco e agora relação entre distâncias de objetos e imagens com a lente, é a mesma fórmula que a gente viu em espelhos. Então nós temos 1 sobre o foco da lente, é igual, tanto faz os lados, porque os focos têm as mesmas distâncias, tanto foco 1 quanto foco 2, né, da lente. 1 sobre a distância do objeto até a lente, né? E 1 sobre pelinha o pelinha lembrando que é a distância entre a imagem e a lente nesse caso. E também nós temos a equação da ampliação, que eu não vou cobrar na prova. Beleza, pessoal? A ampliação ela também se relaciona ao tamanho da imagem do objeto em lentes. Então essas equações podem ser aplicadas diretamente. Não esquecer de identificar quando tem a formação de uma imagem no exercício, poder calcular, anotar valores de foco da lente,
Lembrando que aqui essa distância focal aqui, ela é a metade da distância daí do anteprincipal, né, até a lente. Aqui também do olho humano é bom também, eu vou cobrar também essa parte aqui, é bom memorizar que para lentes esféricas, o que nós temos? Elas podem ser convergentes e divergentes, fazendo um resumão aqui da aula. Quando a lente é convergente, a lente convergente é corrigida da parte de ótica de visão, o que pode acontecer de alterações? A hipermetropia, quando a pessoa tem problemas de enxergar objetos muito próximos, e essa correção pode ser feita com lentes convergentes. Quando a pessoa tem uma alteração chamada miopia, ela tem problemas em enxergar objetos distantes, ou seja, a imagem está formando antes da retina, a hipermetropia depois da retina. Então, a miopia, como que a gente vai corrigir? Com lentes divergentes. Isso aqui é muito cobrado, principalmente o problema, a alteração da visão, e qual lente que corrige essa alteração de visão. Isso aqui é extremamente importante memorizar essa relação aqui. Na próxima aula, na sala de aula virtual, nós vamos resolver alguns exercícios aqui. Eu não terminei ainda de preparar aqui essas questões. Nós vamos resolver, principalmente quero dar um foco lá na parte de espelhos, porque é um pouco mais complicado. E na aula complementar, então, à tarde, vocês vão fazer, então, resolver 10 exercícios lá. Esses exercícios é de toda a matéria da prova, que vai ser cobrado na prova. Essas questões estão embaralhadas, assim como as alternativas. Toma muito cuidado na hora de responder. Antes de colocar a resposta e confirmar as respostas lá, eu recomendo que vocês resolvam as questões de cálculo, justifiquem as alternativas, treinem como se estivessem fazendo a prova semana que vem. Para aqueles alunos que já quiserem começar a resolver agora de manhã os exercícios, eu creio que vocês não vão ter muito tempo para fazer isso, mas aqueles alunos que tiverem tempo sobrando, eu recomendo, eu vou deixar disponível já esse arquivo e vocês já vão poder ter acesso a esse link, então vocês já vão poder resolver esses exercícios. Eu recomendo, para vocês fazerem com mais calma, fazerem esses exercícios na aula complementar hoje à tarde, porque na aula complementar vocês vão ter todo o tempo para resolver esses exercícios apenas. Eu não vou dar atividades novas, tá, pessoal? Beleza? Qualquer dúvida estarei à disposição pelo WhatsApp. Muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. E não faltem à sala de aula virtual, porque a gente vai esclarecer algumas dúvidas. Um abraço e até mais, pessoal.